E cá estamos nós de regresso, precisamente para mais um consultório. Seja bem-vindo e junte-se a nós também, porque tem a oportunidade de esclarecer hoje as suas questões ao longo das próximas 2 horas relacionadas com neurologia, mas também reumatologia. Isto significa que a partir deste momento pode começar a marcar o nosso número de telefone 22 508 3297 para ficar inscrito, 22 508 3297. Pode também utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para participar por escrito, ou ainda tem o nosso WhatsApp 963 143 663. Pode, de igual forma, enviar uma SMS com a sua pergunta, a sua história, o seu testemunho, a sua opinião também. E arrancamos com neurologia, porque a ciência mostra que a atividade física regular pode, de facto, ajudar a prevenir ou a atrasar o declínio cognitivo, promovendo um melhor funcionamento do cérebro e reduzir até alguns fatores de risco associados ao envelhecimento. É isso mesmo que vamos comprovar e ficar a saber mais com o nosso convidado, Dr. Manuel Machado, médico neurologista, a quem muito agradeço por estar no consultório. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Doutor, por juntar-se a nós. Portanto, qual é a evidência atual de que o exercício físico pode, de facto, reduzir o risco de declínio cognitivo? Existem já vários estudos, nomeadamente estudos com mais evidência, estudos de revisão e de meta-análise, que dão uma importância cada vez maior à atividade física, ou seja, à redução do sedentarismo, na prevenção ou no atrasar do déficit cognitivo e, por sua vez, depois no atrasar também dos primeiros sintomas de demência. Nós fomos feitos para manter-nos ativos, não é? Ativos não só em termos físicos, como também em termos mentais. Claro. E manter essa atividade ao longo da vida, cada vez a evidência mostra que é mais importante. E com certeza haverá formas também de exercitar o cérebro, como também exercitarmos os nossos músculos e o nosso corpo. Mas esta prática de exercício físico traz vantagens também para a nossa saúde cerebral? O quanto antes deve acompanhar-nos sempre, ao longo de todas as fases da vida? Traz imensas vantagens, não só pelos efeitos diretos cerebrais, porque, de facto, parece que, de facto, a atividade física exerce melhora a neuroplasticidade, ou seja, a formação de novas sinapses, novas ligações entre os neurónios, como também tem efeitos anti-inflamatórios, mas também indiretamente, porque melhora outros sistemas, como o sistema cardiovascular, onde depois há uma melhoria do fluxo sanguíneo cerebral, e também melhora a parte mais do humor, da depressão, melhora a depressão, sabendo também que quer a depressão, quer os fatores de risco cardiovasculares são eles próprios fatores de risco para o desenvolvimento de demência. Por isso, a atividade física, com o tempo, a prática da atividade física melhora estes sistemas todos, o que no conjunto consegue ter uma evidência boa. Claro. No atrasar dos primeiros sintomas. Poderá fazer parte de um plano de prevenção? De prevenção, sim, claramente. Sim. A modificação do estilo de vida, não só com a atividade, com a alimentação, com a redução dos sintomas mais psiquiátricos, como o humor, a ansiedade, no seu conjunto, pensa-se que se pode, talvez, prevenir cerca de 40% dos casos de demência. Por isso é um número bastante significativo. É bastante significativo isto, no seu conjunto, sim. Entrando aqui um bocadinho com mais pormenor, existe algum tipo de exercício, modalidade que pode ser mais benéfico para, de facto, promover a saúde cognitiva ou apostar como prevenção? Os estudos, não há muita evidência sobre um exercício em relação ao outro, em termos de melhorias. Apontam para exercício regular, continuado e prolongado, mais do que a intensidade do exercício. Eu costumo muitas vezes sugerir aos meus doentes que têm vidas sedentárias para começarem com pequenas tarefas do dia-a-dia, como, por exemplo, se têm que ir ao pão, não vão de carro, vão a pé.
para subir para o apartamento usam as escadas em vez do elevador. Claro. E essas pequenas atividades depois melhoram a sua capacidade física para depois evoluírem para outros patamares de exercício físico e de atividade física. Mas, de facto, o que é importante é que seja continuada, diária e prolongada no tempo e contínua. Claro. A consistência é a chave. É importante que seja prazerosa também. É importante, mas não fundamental, porque o exercício físico, principalmente no início, pode custar. É verdade. Pode-se estar, se estiver a fazer uma corrida, as pernas começam a doer, começamos a ficar ofegantes. Claro. E isso dá uma sensação de desprazer. Sem dúvida. Mas eu costumo dar essa terapêutica como uma terapêutica igual à terapêutica farmacológica, ou seja, é importante que façam aquilo não para terem prazer, mas porque de facto aquilo lhes faz bem à sua saúde. E normalmente como é que as pessoas recebem essa orientação, essa prescrição? Isto depende de pessoa para pessoa, claro. Nós não temos muito hábito do exercício físico, isto cada vez está a entrar mais, mas eu acho que explicando assim deste passo que não é necessário entrar logo num ginásio, começar com atividades do dia a dia, lá está, começar com corridas, mesmo que sejam pequenas, mas que sejam consistentes, diárias. Isso acho que é o mais importante. Porque esta questão também depois melhora a próprio humor, o sono, também são fatores que influenciam muito o déficit cognitivo. E nessa medida acho que tem que fazer parte de qualquer consulta. Claro, e traz aqui inúmeras vantagens para a saúde mental, saúde física. A tempo também de uma pessoa que já levou anos de sedentarismo e já recebe um diagnóstico de demência, por exemplo, Sr. Doutor. Também nessa fase pode e com certeza faz sentido incluir a prática do exercício físico? Faz sempre sentido em qualquer fase de vida. Claro que a evidência mostra que quanto mais cedo, melhor, não é? Principalmente a partir de meia idade. Mas mesmo nas fases mais tardias, nas fases em que já tem o diagnóstico, também é muito importante por um outro aspecto que eu não referi sobre a atividade física. A atividade física não é só a atividade dos músculos e a melhoria da atividade cardiovascular e cerebral que falamos. Ela também tem outros fatores, nomeadamente a atividade física ao ar livre. Treina muito o equilíbrio, treina a sensopercepção, aspectos que muitas vezes começam a estar deteriorados em pessoas com demência. E então é mais um fator que de facto faz sentido nós incitarmos à atividade física, seja em qualquer fase da vida ou da doença. E é uma forma de pensar que está a mudar, uma narrativa que está a mudar, a tornar-se mais positiva, as pessoas praticam mais exercício físico, também por isso, também porque sabem que faz muito bem à saúde? Eu acho que está a mudar, lentamente, mas eu acho que está a mudar. Quando me perguntou como é que era a receptividade, a receptividade não é de todo má, ou seja, as pessoas percebem isso. E acho que aceitam melhor quando percebem que não tem que ser como um hobby, não tem que ser como um prazer, tem que ser como uma prescrição. É uma coisa que eles têm que fazer todos os dias. E nessa medida é como tomar um medicamento. Portanto, ao fazer exercícios que promovam a sua saúde física, portanto, os músculos também estão aqui a favorecer a sua saúde mental, a sua saúde cerebral. Saúde mental, cerebral, cardiovascular, porque é muito fator de risco. A hipertensão, dislipidemia, diabetes. E a atividade física está provado que melhora todos estes sistemas, todas estas doenças, não é? Ou previne estas doenças, por isso, de facto, há uma panóplia muito alargada
de benefícios que a atividade física tem. Não há evidência científica, se calhar, tão robusta como esta, não é? De facto, sem dúvida alguma, para as pessoas entenderem. Sim, a evidência científica é sempre difícil de fazer nestes tipos de estudos, porque os ensaios clínicos são difíceis de fazer. No entanto, existem já muitos estudos observacionais em que, de facto, juntando-os todos, dá um conjunto muito grande de doentes ou de pessoas que entraram nos estudos, então já dá uma robustez relativamente forte a esta evidência. Em relação à estimulação cognitiva e o exercício físico, já percebemos que é uma parte dela, não é? Mas que outras atividades as pessoas também podem ter em conta ou começar a pensar um bocadinho mais nelas para ir praticando. Sim. A atividade cognitiva relaciona-se um pouco com aquele fator que também está relacionado com, de facto, com uma prevenção ou um adiamento dos sintomas de demência, que é a escolaridade. Quanto mais escolaridade, mais os sintomas se atrasam. E tem a ver, provavelmente, com um aspecto... Tem a ver com a atividade, com manter-se ativo cognitivamente. Manter-se ativo cognitivamente. Não está diretamente relacionado com a escolaridade, mas manter-se ativo cognitivamente é fazer... É manter um interesse pela vida, pelas coisas desafiantes em termos cognitivos. Isto, quanto mais cedo começarmos, melhor, não é? A verdade é um pouco essa, mas esta atividade que se tem, esta atividade cognitiva é talvez o mais importante. Por isso é que também, nas minhas consultas, eu perco algum tempo, salvo seja, em avaliar o que é que ela faz durante o dia, o que é que esta pessoa faz. Claro que não vai começar atividades novas se nunca leu até uma fase tardia da vida. Se calhar não tem grande benefício em começar a ler nessa fase, mas se calhar fazia outras atividades como tratar do jardim, arranjar as plantas, organizar o jardim, tratar da oficina, arranjar partes do carro, que cognitivamente também o mantém ativo. E o importante é manter-se com essas atividades que o mantinha cognitivamente ativo, está a perceber? Claro, sem Isso é o dúvida. mais importante. Ou seja, às vezes não é começar atividades novas, é fazer aquilo que ele sempre fez e que muitas vezes se começa a perder, nomeadamente quando se entra na reforma, começa-se a perder esta atividade que tinha enquanto se trabalhava e que é importante não perder. É importante manter-se o cérebro a trabalhar. Sim, claro. E os dias vão passando e as pessoas depois vão percebendo que já não estão tão ativos, já não estão tão dedicados. São dedicados e depois, algo, não é? quanto mais perdem, isto também é uma característica do sedentarismo. É que quanto mais sedentários nós ficamos, mais dificuldades nós temos para manter uma atividade física. Pois é. Porque cada vez mais as nossas pernas vão doer, Claro. cada vez mais as nossas articulações vão doer e então depois a primeira desculpa, não é desculpa, é mesmo dor, mas eu não consigo caminhar porque me dói tudo. Sim. E dói, na realidade. E não é? dói. Claro. E dói. Por isso é que estes pequenos passos às vezes fazem toda a diferença para depois se evoluir para uma atividade física mais estruturada. Às vezes necessita-se de umas sessões de fisioterapia para dar o impulso. Às vezes é o empurrão necessário. Sobre demência, Sr. Doutor, fatores para a demência, sinais que podemos também todos estar alerta para procurar ajuda e quando procurar essa ajuda? A demência é uma doença neurodegenerativa, não é? Ou seja, o cérebro degenera, morrem neurónios, vão morrendo neurónios, em áreas específicas que nos dão déficit cognitivo. Déficit cognitivo em um ou mais domínios.
o mais conhecido é um déficit cognitivo da memória, não é? Está muito ligado ao Alzheimer. Mas também há outros domínios cognitivos, o domínio da memória de trabalho, da capacidade de relacionar conceitos, de relacionar questões abstratas. São também eles domínios cognitivos que afetam outros tipos de demência. Por isso, e é caracterizado porque, como é de neurodegenerativo, a pessoa tinha essas capacidades e perde-as. Mas pode ser uma progressão lenta. Normalmente é progressivo. Normalmente é progressivo. Mais ou menos lento, mas é progressivo. Associado a isto, para termos o diagnóstico de demência, temos de ter também, para além do déficit cognitivo objetivável em consulta, através de testes, também temos uma interferência deste déficit cognitivo nas atividades de vida diária, na funcionalidade da pessoa. Havia coisas que ela fazia que deixou de conseguir fazer. Cozinhava e deixou de conseguir, começou a queimar muitas vezes, a deixar a comida no fogão e queimou. Ou então deixar o fogão ligado. Ou então guardar objetos em sítios inusitados, como as chaves do carro no frigorífico, por exemplo. Há uma alteração da sua funcionalidade, deixa de ser eficaz naquilo que fazia no dia-a-dia. E aí isso nos distingue de um déficit cognitivo ligeiro, que é a afetação do déficit cognitivo, mas não afeta a vida do dia-a-dia, e a demência, que já começa a afetar a vida do dia-a-dia. É a altura de começarmos a intervir, de facto, mesmo já antes no déficit cognitivo ligeiro, para prevenirmos que a doença evolua ou não evolua com tanta velocidade. Portanto, essa intervenção vai fazer com que a doença não evolua? Ela evolui. Ela evolui, mas vai evitando... Ela evolui, mas evolui mais lentamente. Exatamente. De uma ela forma evolui tão mais progressiva, lentamente. não é? Porque o princípio, nós estávamos a falar de fatores de risco, mas o principal fator de risco para a demência é a idade. Claro. Por isso, à medida que a idade vai avançando, temos mais risco de desenvolver demência. Mas isso é o chamado fator de risco não modificável. Claro. Porque todos nós envelhecemos, não é? Sem dúvida. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco no consultório. Vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores sobre este tema tão importante, portanto, associados também ao envelhecimento.